Minha intenção aqui é esclarecer ao máximo o que se passa na vida, na cabeça, no corpo, no cotidiano, nas ações de uma pessoa falante de português que também adquiriu a habilidade de falar inglês. Se você deseja dominar o inglês ou já está no processo de adquirir o idioma e pretende usá-lo de verdade, esta mensagem é para você. Agora eu falo, agora eu falo. Hello, my dear friend. Eu sou Leonardo Leite, do Agora Eu Falo, e não, isto não é um curso de inglês. Bom, então você deve estar se perguntando, mas Léo, você é um professor de inglês. Professores ensinam, né? Se você ensina inglês, consequentemente, você tem um curso de inglês ou trabalha para uma escola de inglês. Então, o que você quer dizer com essa frase, isto não é um curso de inglês? Eu vou explicar. Depois de 30 anos sendo um professor de inglês, trabalhando em cursos de inglês, montando cursos de inglês e ensinando pessoas o idioma inglês, eu cheguei à seguinte conclusão: não são os cursos de inglês que te fazem usar o idioma. Então, o que é? É a experiência que você tem com o idioma inglês, guiada ou não por um professor, que faz você realmente adquirir o idioma. Por isso eu sempre digo adquirir o idioma inglês, ao invés de aprender inglês. Pois conseguir escutar, entender e falar inglês depende de um conjunto de experiências pelas quais você tem que passar. Você tem que experimentar, tem que sentir na pele, ou melhor, nos ouvidos, nos seus olhos, na sua boca. Saber se comunicar em inglês hoje é tão indispensável quanto saber mexer num smartphone, my friend. É tão exigido pelo mercado de trabalho quanto saber criar uma planilha, enviar e receber e-mails. Em alguns casos, saber usar o inglês é mais importante do que as próprias funções básicas de alguns cargos. Aqui no Brasil, os cursos de inglês pipocaram na internet, não é mesmo? É uma loucura. E ainda assim, as pessoas têm muita dificuldade. Por que será que há mais ofertas de cursos de inglês no Brasil do que pessoas que usam o idioma de verdade no seu dia a dia? Olha, eu não sei dizer por quê, mas eu sei como eu adquiri o idioma e sei como os meus alunos alcançaram fluência em inglês. Eu vou te contar exatamente o que nós aqui no Agora Eu Falo fazemos para obter estes resultados. Depois de assimilar o que eu estou prestes a te mostrar, talvez você entenda o porquê que a grande maioria das pessoas que se matriculam, contratam professores, compram cursos de inglês, começam e desistem diversas vezes ao longo da vida. E nunca alcançam a desejada habilidade de se comunicar em inglês. Por um acaso você conhece alguém que escuta, entende e fala inglês como uma segunda língua estrangeira? Sim ou não? Se sim, você já perguntou para essa pessoa o caminho que ela percorreu para conseguir usar o idioma? Você não acha que faz sentido perguntar para pessoas que possuem a habilidade que você busca, né, a habilidade que você busca aprender ou alcançar? Perguntar para elas o que elas fizeram para adquirir tal habilidade? Mas é perguntar mesmo, com um interesse genuíno, não é perguntar: onde é que você estudou inglês? Que curso você fez? Que professor você recomenda? Não, é perguntar com interesse genuíno. É assim. O que você fez no seu dia a dia para ir adquirindo o idioma? Quais atividades você fez? Você escutou alguma coisa? Você leu alguma coisa? O que exatamente? Alguém te ajudou? Que tipo de experiência você passou? Como é que você consegue usar o inglês da forma que você usa hoje? Ou você acha que essa pessoa fez um curso de inglês e ao final saiu escutando, entendendo e falando tudo? Olha, eu tenho minhas dúvidas se você alguma vez na vida fez essa pergunta para alguém. Só que eu vou responder. E a minha esperança é que com tudo que você vai escutar aqui, talvez você se inspire a seguir o caminho que eu percorri e eu continuo percorrendo para manter o meu inglês afiado
há 34 anos. E assim, você consiga finalmente adquirir o idioma inglês. Ao longo da minha jornada de aquisição do inglês, da minha jornada de ficar fluente, da minha jornada de me tornar professor, de lidar com as minhas dificuldades e com as dificuldades das pessoas que passaram por mim, eu cheguei à seguinte conclusão. Para uma pessoa sair do zero e começar a usar o idioma, um curso tradicional de inglês não é suficiente. Como assim, Léo? Por que não é suficiente? Porque 99% dos cursos de inglês só te oferecem informação. Eles te informam o que aprender, em uma ordem decidida por eles. E você consome conteúdo sobre inglês, totalmente desconectado com a sua realidade e os seus interesses. Eles explicam o que é o significado, os sinônimos, regrinhas, tabelas, verbos e por aí vai. Você já percebeu isso ou não? Onde é que está o problema? É simples. É que inglês ou qualquer outro idioma se aprende através de experiências, de identificação subconsciente de padrões, que é o que o seu cérebro faz o tempo todo. Isso só é possível, my friend, com experiências. E o curso de inglês, ele só te passa explicações. O curso não promove experiências, não promove momentos de identificação de padrões que o seu cérebro tanto gosta. Completar um curso de inglês e esperar fluência ao final dele é o mesmo que fazer um curso de legislação de autoescola e achar que vai conseguir dirigir. Olha, isso pode soar estranho e meio louco para você, tá? Mas para a gente escutar, entender e falar inglês, você não precisa de ensinamentos de um curso ou de um professor. E eu não estou aqui minimizando a importância de um professor, tá? Mas você precisa passar por algumas experiências. Experiências as quais todas as pessoas que falam inglês como língua estrangeira já passaram. Essas experiências, para o iniciante principalmente, são super desconfortáveis. Claro, ele tem zero experiência, mas o desconforto, my friend, passa. O segredo é compreender que o desconforto, o não entender nada, a frustração, fazem parte das experiências que você precisa passar. Sabendo disso, você concorda comigo que o seu olhar com relação ao inglês muda completamente? Você vai começar a buscar métodos profissionais, treinamentos, que serão capazes de promover essas experiências, as quais vão solidificar a assimilação e, claro, a sua aquisição do idioma inglês. Isso é muito diferente de buscar alguém ou um curso que explica bem o inglês. Você não quer que expliquem o inglês para você. Você quer usar o bendito idioma, my friend. Você quer escutar, entender e falar. Pronto! A minha missão tem sido desenvolver e estruturar uma forma simples e acessível de promover todas as experiências que você precisa para permitir que o seu cérebro faça o trabalho dele, identificar padrões e automatizar as habilidades de escutar, entender e falar inglês, sem a necessidade inicial de explicar o que, por quê e como é que a língua funciona. E foi com esta missão em mente que eu criei o método Magic Stories. Este método permitiu, por exemplo, que a Dani, nossa aluna, finalmente conseguisse passar pelas experiências necessárias para transformar a jornada dela de aquisição de inglês. Veja só o que ela diz. Conta pra gente, vamos começar pela experiência aqui. Eu vi que para você foi intensa, divertido, dinâmico e você ainda assim sofreu. Muito. Mas eu queria primeiro elogiar, porque eu achei sensacional. Foi a primeira vez que eu paguei um curso e que fez eu realmente estudar, porque eu sabia que você ia olhar e que você ia responder. Diferente do outro curso que eu tinha comprado, eu tinha que estudar, mas tipo, ele nem vai ver, então, ok. Amanhã eu faço. E esse realmente está me forçando mais a estudar. O que eu achei bacana é porque, conforme você está mergulhado na Magic Story, e aí automaticamente você vai e grava um vídeo, e automaticamente você já tem aquilo, eu achei sensacional. E a Magic Story One, como foi? É uma Magic Story fácil, compreensão, você consegue entender ela perfeitamente, no meu caso, mas o problema é realmente botar para fora. Então, quando a gente começa a recontar, que aí você fala, opa,
e tá me forçando a treinar mais. Então, eu fico esperando a segunda-feira para chegar uma nova Magic Store, ouço, repito, e aí quando chega o momento de gravar o vídeo, que acho que é o dia que eu falo, não, hoje eu vou gravar o vídeo, eu tiro o dia para gravar o vídeo, para repetir, ler, tá sensacional. Esta é a primeira vez que eu vim aqui revelar as verdadeiras raízes deste trabalho. E por que você deveria também aplicar este método na sua jornada de aquisição de inglês. Por isso que eu reitero, isto não é um curso de inglês. O método Magic Stories é um treinamento prático, vivencial, que promove experiências auditivas, visuais, sensoriais, as quais eu experimentei e experimento até hoje, e que me mantém fluente em inglês. E que todas as pessoas, as não nativas de inglês que são fluentes também, experimentaram e precisam continuar experimentando para se manterem fluentes. Cada Magic Story é um ciclo de exercícios práticos, todos baseados no contexto de uma história. E cada ciclo, ou Magic Story, é desenhada para simular todas as experiências que eu passei e que me fizeram assimilar e automatizar as coisas que eu aprendia em inglês. Porém, esse processo acontece em momentos diferentes para cada pessoa. Por isso, é importante confiar no processo e continuar passando pelas experiências promovidas por cada atividade. No caso da Regina, outra aluna nossa, a ficha dela caiu durante o processo. E ela percebeu que com o que ela treinou na Magic Story, ela podia usar em experiências reais na sua vida. Veja só o que ela diz. Eu corri atrás de você muitos meses, porque eu vi o Médico História a primeira vez, 1, 2 e 3 no YouTube, e fiquei louca, porque eu passei 6 meses morando em Londres, fiz 200 cursos e não aprendi uma palavra de inglês. Voltei pior do que eu estava. Aí eu vi o Médico História 1, 2 e 3, mas quando eu fui ver na outra semana, já era o 42. Aí já estava bem difícil, eu fiquei andando, vendo coisa, mas não acompanhei, até que abriu Agora Eu Falo. Eu falei, agora eu falo. Esse aí eu posso dizer a você que com a primeira lição, eu acho que eu melhorei 50%, tendo só feito 50% do que eu deveria ter feito. Meu filho mora em Lisboa, eu fiquei conversando com ele, com a minha nora, em inglês. Aí eles fizeram 1000 elogios, eu perguntei, vem cá, vocês estão gozando da minha cara ou qual é? Ele falou, não, mãe, você está falando. Aí eu descobri que no Médico História, tudo aquilo que eu contei da Grace, eu posso contar de qualquer pessoa. Quais são as atividades práticas que promovem essas experiências? A primeira, escutar e ler. Listen and read. Ao escutar e ler ao mesmo tempo, você passa a identificar os diferentes sons e pronúncia de palavras e frases que são diferentes da escrita. E que se você apenas lesse sem escutar, adotaria mentalmente sons e pronúncias relacionadas ao seu quê? Português. Vocabulário. Vocabulary. Esta atividade tem o propósito de fazer você entender o contexto da história no seu próprio idioma. Você aprende novas palavras, novas frases e até mesmo traduz para o português para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o contexto da história. Essa atividade te deixa pronta ou pronto para focar na língua inglesa. Escutar e responder. Listen and answer. Esta é a primeira atividade onde você terá a chance de escutar perguntas sobre a história e interagir falando em voz alta. Interagir falando em voz alta. Você me escuta fazendo perguntas simples sobre a história e as responde como você conseguir. Dizendo palavras que vêm na sua cabeça, sem nenhum compromisso de acertar. Apenas treinando. Escutar, responder. Escutar e responder. Olhar e recontar. Look and retell. Aqui você vai recontar a história do seu jeito, em inglês. E as suas únicas referências serão as perguntas que lhe foram feitas na atividade de listen and answer, de escutar e responder. Não tem certo e errado. É para recontar a história com suas próprias palavras. Escutar e perguntar. Listen and ask. Aqui você passará pela experiência de precisar perguntar algo em inglês. Porque é o seguinte, fazer perguntas em inglês é uma das coisas mais difíceis para quem está aprendendo. E aprender a teoria de como fazer perguntas não é suficiente para você lembrar na hora de perguntar. Portanto, você precisa treinar. Então o desafio aqui é treinar a fazer perguntas sobre a história da qual você está trabalhando.
Só que a gente começa pela resposta. Então você vai ouvir a resposta primeiro, em seguida vai elaborar a pergunta que faz sentido para você. Mais uma vez, sem medo de errar. Pronúncia. Pronunciation. Já familiarizado com a história, aqui o seu foco é apenas nos sons. Você escuta cada frase, reproduz com a sua voz e treina a musicalidade da língua, modelando sua pronúncia, repetindo logo depois de escutar. Essas atividades que eu acabei de descrever aqui são as atividades principais de um ciclo de Magic Story. Bom, você deve estar se perguntando, mas Léo, eu não sei nada. Eu nunca escutei nem falei nada. Como é que eu vou entender e falar? Depois que você escutou e leu e passou pelo vocabulário, você já saberá do que se trata. A partir daí, tudo acontece pela experiência que você passa, independente do seu nível de inglês. Na atividade de escutar e responder, se você não souber a resposta, vai me ouvir falando a resposta logo em seguida. E na repetição da atividade, você talvez lembre ou não. E vai repetir este processo até que consiga falar algo. O mesmo acontece com as atividades de look and retell and listen and ask, de olhar e recontar e ouvir e perguntar. A experiência do aprendizado acontece nos seus ouvidos e no seu cérebro. Se eu pudesse resumir essas experiências que eu tanto falo aqui, eu resumiria em 3 palavras. Exposição. Você é exposto ou exposta a um contexto em inglês. É exposto a uma pessoa falando inglês e é exposto ao texto deste contexto. Interesse. Você se interessa pela história, se interessa pelas palavras e frases novas, se interessa pela tradução de algumas coisas e compreende do que se trata. Escuta as perguntas, tenta respondê-las em voz alta. Escuta a minha resposta, confere se é parecido com o que você falou. E a terceira, repetição. Repetir este processo até que você esteja familiarizado com a história a ponto de conseguir, com suas próprias palavras, e não é para memorizar, recontar e fazer perguntas sobre ela. Ao executar essas atividades práticas, você passa por várias experiências muito comuns entre nós, falantes fluentes de inglês. Quais são elas? Escuta e não entende. Escuta e entende um pouco mais, se interessa em buscar palavras e frases desconhecidas e seus significados, traduz para o português, escuta e não sabe o que dizer, escuta o que você deveria dizer e aprende, em seguida esquece, lembra novamente, tenta recontar e não lembra, repete, consegue lembrar de algumas coisas, repete e reconta com as suas palavras, muitas vezes de forma errada, repete, escuta uma frase e não tem ideia de como é que pergunta, escuta a pergunta, aprende, esquece, repete, escuta novamente, lembra, faz a pergunta muitas vezes de forma errada, escuta a forma correta, aprende, esquece, repete, lembra. Tudo isso que eu descrevi são experiências inevitáveis de uma jornada de aquisição de um idioma. Você não tem como escapar, sinto muito. Não se iluda acreditando que exista algum curso de inglês neste mundo que possa te poupar dessas experiências e ainda assim te transformar em um verdadeiro English speaker. Olha, e não precisa acreditar cegamente no que eu estou dizendo aqui para você. As coisas que eu estou falando aqui são resultados das minhas experiências de aprendizado com o inglês e as experiências de pessoas que alcançaram fluência em inglês aplicando essas técnicas que eu venho compartilhando há tantos anos aqui no Agora Eu Falo. A minha sugestão é: experimente, teste, coloque à prova. Faça como a Marlene, que já estava pensando em voltar para o Brasil e em uma semana, ela conquistou muito mais do que mais confiança para usar o inglês dela. Ela conquistou uma liberdade que ela não tinha. Veja o que ela fala. Para mim foi uma grande experiência, né? A primeira Magic Story. Você trouxe para mim de volta a esperança, você entendeu? Para mim, a importância do inglês é muito grande. As pessoas não têm noção. Só quem convive comigo sabe. Primeiro, eu tenho os meus negócios aqui, né, meus business. Tenho médico, eu passo por médico toda semana. E eu falo que você me trouxe a esperança de volta porque eu sempre fui uma pessoa independente. E, de repente, eu me vi assim, saio de uma cadeira e pego uma bengala, porque aonde eu vou, eu tenho que levar alguém, certo? Que, no caso, seriam meus filhos, para poder traduzir a minha boca, vamos dizer assim. A minha vontade de sair
dessa bengala é muito grande. Por quê? Eu quero resolver as minhas coisas, né? Eu quero saber de tudo eu mesma. Quero caminhar com as minhas pernas como eu sempre fiz. E eu falo que você me trouxe a esperança de volta, você está me dando a coragem. Você foi o único que fez eu sentar e sentir aquela sede, aquela vontade de aprender. Inclusive, falei para o meu marido, falei, esse cara, ele vai me colocar onde eu quero, onde é meu de direito. E na semana passada, você me fez ter coragem de atender um telefonema. Coragem de ir no hospital e falar para o meu filho, pode ficar, mas como? Não, eu sou capaz de ir sozinha e responder o formulário. E quando eu cheguei, eu falei, my God, e agora? Não, eu vou conseguir. E eu consegui. Então, para mim, foi assim, maravilhoso. Se funcionar para você, ótimo. Venha comigo. Abrace o medo, abrace a frustração, o achar que não vai conseguir, os momentos que você não entende nada ao escutar, os momentos que você trava ao querer falar, os momentos que você acha que tudo é muito complicado. Essas, my friend, e muitas outras experiências fazem parte do caminho para se tornar fluente em inglês. E, de novo, eu passei e passo por essas experiências até hoje. E todas as pessoas não nativas que falam inglês também. Tem o Velton, outro aluno nosso, que trabalha numa multinacional e sempre ficava mudo nas reuniões. Não mais. Dê uma olhada. Eu queria te fazer um depoimento para todo mundo aí, que assim, eu sempre consigo escutar bem, ouço bem, entendo bem. Essa semana eu tive algumas reuniões aí, e nessas reuniões o pessoal falou, o que está acontecendo? Você agora está falando, você fala? A gente achava que você não falava. Eu já consigo montar, eu estou tendo mais segurança para montar as frases, né? Às vezes uma bobagem, a gente deixava para completar, por exemplo, eu falava, eu casa, conseguia falar, eu estou em casa, eu vou beber água, eu água. Então, eu comecei a conseguir montar as frases e estou tendo uma percepção de fora, no back-office me dizendo que, tá legal, continua lá. E aí eu comentei que estou no curso, estou aprendendo, e o feedback que eu tive é, tá bom, tá? Nós estamos conseguindo te entender, melhorou. Isto não é um curso de inglês. É uma metodologia a qual você poderá aplicar nas suas vivências em inglês para sempre. Desde que você entenda de uma vez por todas que o que faz você lembrar e automatizar a sua escuta, compreensão e fala em inglês são as experiências que você vive ao realizar as atividades que eu acabei de descrever. E não o que eu te ensino. Não é o que eu te ensino sobre present perfect, phrasal verbs, verb to be, entre outras matérias que cursos e professores adoram ensinar. Muita gente me pergunta, quanto tempo dura o curso? Eu respondo, isto não é um curso de inglês, e sim uma experiência de aquisição de idioma, e cada um tem o seu tempo. Veja a experiência do Mariano. Dê uma olhada. Você é o melhor curso de inglês que eu já vi, sem sombra de dúvida. Eu estou falando aqui porque é você, não. Eu indiquei você para uma outra amiga que ela quer morar fora. Ela está fazendo um monte de curso. Ela falou assim, olha, que interessante esse negócio. Como é que eu faço para acompanhar? Eu falei, entra lá no canal que você vai ver. Ela falou assim, a mesma a imagem que ela teve. Assim, é muito, muito bom. Fixa mais na nossa mente, a gente não corre com o conteúdo, a gente trabalha bem ele e é prática pura. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque não sou só eu que estou tendo essa impressão, eu passo para outras pessoas e essa dinâmica de trabalhar com esse texto, com perguntas e respostas, te incentivando a fazer, te estimulando a fazer isso é fenomenal. E outros também perguntam, tá bem, mas em quanto tempo eu estarei falando inglês? Eu sempre respondo, você estará falando inglês na primeira Magic Story, igual a Regina que você acabou de ver. Resumindo, as Magic Stories não possuem um tempo para você terminar. É você que decide o quanto quer treinar. Quanto mais você se expor às experiências de cada atividade, ter um interesse genuíno naquilo que quer aprender e repetir o processo até perceber que internalizou e consegue usar o idioma, mais rapidamente você vai chegar ao seu objetivo com o inglês. Venha viver a experiência, agora eu falo, com as Magic Stories. E mais uma vez, my friend, eu sou Leonardo Leite, o seu professor de inglês, e a minha maior satisfação é quando uma pessoa vira para mim e diz, agora eu falo inglês. Cheers!